E aí pessoal, tudo bem? Daqui novamente Rosário Dilo para mais um Geominuto. Antes de avançar, peço então que subscrevam nosso canal de formas a ajudarem com que ela cresça. Peço também que ativem lá o sininho de notificação de formas a serem notificados para os próximos Geominutos. No Geominuto de hoje vamos continuar a falar então do subaproveitamento das redes sociais. Nós vamos falar aqui exatamente sobre os grupos do WhatsApp, ok? Já falei nos Geominutos anteriores sobre o subaproveitamento. Na realidade, nós cá em Angola temos estado a fazer um grande subaproveitamento destas, ou melhor dizendo, temos estado a fazer um subaproveitamento das redes sociais. O bom aproveitamento das redes sociais, conforme já disse anteriormente, vai fazer então com que nós consigamos ter mais informação, vai fazer então com que nós consigamos ter mais conhecimento e com isso nós conseguiremos então defender de tu para tu com outras pessoas da nossa área de atuação sobre determinada área de atuação. Os grupos de WhatsApp são grupos então que ajudam muito com que as pessoas tenham determinadas informações. Logicamente que o moderador do próprio grupo deve ser alguém também que consiga, ok, fazer com que o grupo consiga ser coeso, ok, e ter exatamente aquilo, ter publicações relacionadas a exatamente aquilo que é o seu foco. Existe aqui um grande número de pessoas, por exemplo, que gosta ou entra num determinado grupo, ou é adicionado num determinado grupo e saem exatamente do mesmo grupo, ok, sem nenhuma explicação, sem nenhuma necessidade. Mas na realidade eu não estou a falar, por exemplo, daquelas pessoas que foram adicionadas nos grupos de forma errada. Estou a falar exatamente daquelas pessoas que são adicionadas num determinado grupo da sua área de atuação e são pessoas, às vezes, que têm determinadas dúvidas que podem fazer dentro desse grupo e serem respondidos, ok? Conforme já disse aqui, uma grande vantagem dos grupos é nós conseguimos fazer perguntas e sermos respondidos. Um grupo de arquitetos. Logicamente, aí se tiver congregado muitos arquitetos, uma coisa que os angolanos devem aprender é aquilo que é o networking, ok? É só irem lá na internet e pesquisarem networking. Networking, na realidade, é uma ligação, ok? A um determinado número de contactos que nós conseguiremos ter, ou que nós conseguimos ter de várias pessoas. É ter contato com as pessoas, ter o maior número de contactos ou aumentar o nosso networking, fará então com que nós consigamos ter, por exemplo, cada vez muito mais interação com as pessoas e quando eu tiver alguma necessidade, ok, posso ir então nessas pessoas e conseguir então ter a informação que eu pretendo. Por exemplo, para o caso das empresas, o networking é importante, ok, para podermos então congregar, ok, determinado número de clientes, para aqueles então que são potenciais clientes, ok? Portanto, os grupos do WhatsApp, vamos dizer aqui, por exemplo, conforme estava a dizer, um grupo de arquitetura, ok, tem lá muitos arquitetos, logicamente que aumenta o teu networking. E tu permanecendo nesse grupo, se começares a fazer perguntas constantes relacionadas àquilo que é a tua área de atuação, logicamente que terás respostas. Pode ser, por exemplo, os arquitetos já formados, aqueles que já têm mais conhecimento, e pode ser, por exemplo, aqueles que ainda são estudantes de arquitetura ou coisa parecida. Se tiver nesse grupo, mantém no grupo, mesmo se não tiver perguntas para fazer por enquanto, mas às vezes a pergunta de outro será uma dúvida tua e terás então a resposta. A outra coisa também é nós próprios trazermos alguns assuntos dentro desse mesmo grupo para poder então incentivar com que as pessoas permaneçam e comecem então a ter assim uma grande interação. Networking é fundamental para qualquer profissional, ok? E pertencer a um grupo do WhatsApp é fundamental. Por exemplo, nós cá na Topogis temos grupo de todos os cursos que nós lecionamos. Alguns até estão juntos, por exemplo, como o grupo de SIG e o grupo de processamento digital da imagem. Na realidade é o único grupo onde nós congregamos essas pessoas. Mas o que eu venho solicitar aqui, conforme já disse, é que as pessoas, por exemplo, que fizeram a formação conosco, nós geralmente procuramos trazer conteúdos. Por exemplo, existem vários geominutos relacionados às geotecnologias que nós, logicamente, partilhamos lá e existem aqueles, por exemplo, que estão num determinado projeto. Qualquer dúvida que tiverem, podem ir lá sem receio nenhum e fazer a pergunta. Eu próprio já fiz pergunta no próprio grupo e consegui ter resposta. Logicamente que não devemos ter medo, não podemos ter medo, por exemplo, que uma pessoa vai ficar a saber que eu não sei, por exemplo, que saiu um equipamento novo, ou como é que é manuseado um drone, ou como é que eu, por exemplo, qual é o sistema operativo que eu devo ter para poder instalar um determinado programa. Vão lá e façam pergunta, porque só fazendo pergunta terão resposta. E tendo resposta, aumenta então o vosso conhecimento ou o nosso conhecimento e as informações que nós então vamos adquirindo.
que eu estava falando no princípio, por exemplo, existem alguns grupos que nós criamos, vamos supor, por exemplo, grupos do WhatsApp de topografia, ok? Onde nós adicionamos, logicamente, aqueles que fazem formação conosco, até porque ao longo da formação, muitas vezes, nós notificamos alunos a dizer que a formação não termina aqui na sala de formação. Serão adicionados no grupo de WhatsApp, depois qualquer pergunta, qualquer dúvida que tiverem, podem ir fazer e ou o formador responde, ou os outros colegas então que já têm a resposta podem responder, e assim nós aumentamos a interação. Mas uma coisa que acontece algumas vezes em grupos específicos onde adicionaste alguém que você acha que deve estar lá presente, ok? Esta mesma pessoa sai. Quando eu digo acho que tem que ser adicionado, vamos supor que é alguém que fez formação e é uma pessoa que tem sempre dúvida, ok? Mas essa pessoa, por exemplo, quer pegar o telefone, quer ligar e ver quando a pessoa está ocupada, ok? Mas se tiver exatamente inserido neste grupo, pode ir fazer pergunta e logicamente que terá a resposta que ele pretende, ok? Ou através do formador ou através dos outros colegas que seguem os grupos. Por isso é que muitas vezes eu estou a procurar, ultimamente procurar educar exatamente as pessoas a poderem fazer interação nos grupos do WhatsApp que nós temos também. Aquelas perguntas relacionadas exatamente à área de formação. A pessoa está lá no grupo, em vez de fazer a pergunta no grupo para que outras pessoas respondam, vai no meu perfil, envia a pergunta, ok? E eu peço que faça essa pergunta lá no grupo e terá a resposta rápida. E ele vai lá no grupo, ou se alguém não está a responder, eu depois consigo notificar ou verificar que houve uma pergunta que não foi respondida, eu respondo. Por exemplo, nós nos grupos temos croquis de localização, que atualmente é o grupo com mais interação. As pessoas fazem perguntas diversas, as pessoas às vezes precisam de cartas topográficas georreferenciadas, vão lá, fazem a solicitação, deixam os seus e-mails e automaticamente recebem as cartas, ok? Através dos colegas, através daqueles que são os técnicos da Topogise ou outras pessoas, logicamente, que estão neste mesmo grupo. O grupo é restritamente fechado, mas que congrega exatamente aqueles que fazem formação conosco. Lógico que há aqueles outros grupos que as pessoas então podem seguir para poder então conseguir ter a informação suficiente. Ou, por exemplo, estou em vários grupos e eu não saio dos grupos. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma solicitação a fazer, posso ir lá fazer essa solicitação. Às vezes tem uma publicação para divulgação de um produto relacionado àquilo que é o foco do grupo, posso ir lá fazer essa publicação. Às vezes tenho algo, ou por exemplo, vamos supor que temos um trabalho a realizar e necessitamos de algum equipamento ou algum acessório de algum equipamento que nós na realidade não estamos a encontrar. Se nós formos ao grupo e fazer pergunta, por exemplo, quem tem o seguinte acessório, logicamente que aquele que tiver, mesmo se for para alugar ou para emprestar, vai fazer ou vai responder e depois ter então a comunicação no office se necessário, ok? Portanto, fica aqui a dica, vamos aproveitar devidamente os grupos do WhatsApp, não vamos procurar criar trafulhas, ok? Entra no grupo, sai do grupo, te meteram no grupo, depois vai fazer a pergunta na pessoa que é o moderador do grupo, fora do grupo, que às vezes está ocupado, ok? E se ele estiver ocupado, logicamente que não vai te responder na hora, mas se você fazer a pergunta no grupo, logicamente que um outro colega que já tem a informação, e isso acontece muito nos nossos grupos, vai te dar a resposta, ok? Portanto, vamos ser mais unidos, mais coesos, vamos procurar não ser muito individualistas e achar que só eu simplesmente posso fazer pergunta àquela pessoa porque conheço ele diretamente. Vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar dentro dos grupos, ok? Vamos fazer com que os grupos cresçam. Com isso, nós vamos conseguir, conforme eu já disse, ter mais conhecimento, mais informação, e quando nós tivermos, por exemplo, que estar em contato cara a cara com técnicos, vamos supor, de outros países da nossa área de atuação, temos então bagagem suficiente para podermos então discutir determinados assuntos, ok? Portanto, fica aqui a dica, aproveitamento, vamos fazer exatamente um bom aproveitamento dos grupos do WhatsApp. Se estás inserido em um grupo que é realmente da sua área de atuação, não saia, mesmo se ainda não tens perguntas. Pode ser que a pergunta de um, conforme já disse, é a tua dúvida. Pode ser que vais ter uma pergunta depois, estás a andar ou estás numa situação, tens alguma dúvida e já estás num determinado grupo, faça essa pergunta. Eu, pessoalmente, estou, por exemplo, em vários grupos, conforme já disse, tem um grupo, por exemplo, dos agricultores, e nós que trabalhamos com engenharia geográfica, tem, por exemplo, a agricultura de precisão,
Portanto, vamos ser mais coesos, vamos trabalhar com os grupos. Qualquer dúvida, vamos submeter aos grupos, vamos fazer com que esses grupos do WhatsApp cresçam, por favor, ok? Qualquer situação que deve ser resolvida entre os técnicos, vamos ir lá no grupo, vamos fazer estas perguntas, ok? E só assim nós conseguiremos fazer com que o nosso país cresça, porque vamos aumentar o nosso conhecimento, porque aquelas vezes que tem mais conhecimento só não consegue responder porque não fizeste pergunta, ok? Portanto, vamos fazer pergunta. Aquelas vezes que tem um artigo para publicar, às vezes é alguém que tem uma linha, tira isso da cabeça, ok? Escreve o artigo e publica nos grupos e nós vamos então procurar crescer cada vez mais, ok? Portanto, fica aqui mais uma dica, né, sobre o tema subaproveitamento das mídias sociais. Daqui novamente, Rosário Dilo, ok? E grato por terem acompanhado. Capacidade. Até a próxima.